passada uma série de mensagens sobre a família, né? Mas como família da fé não foi um momento de acolher, né? A familiar, chorar com eles e pedir que vocês continuem orando, né? O Walter Luiz repetiu os exames, porque ele estava com uma infecção no sangue, está melhor, graças a Deus, mas ele tem que ainda inspira alguns cuidados, né? Ele acabou pegando uma infecção hospitalar, de ficar lá no hospital, tudo. Então, pode deixar, Marcos, já vai acabar rapidinho, pode ficar tranquilo. No hospital, então ele acabou adoecendo, né? Então, mas ele está melhor, graças a Deus. Então, continue orando pela vida deles, pela Dona Maria José, pela Valerinha, por esse momento de luto, né? Que Deus continue fortalecendo eles. Então, hoje a gente vai falar, já que não teve essa ocasião semana passada de iniciar, nós vamos fazer uma série que fala sobre cenas memoráveis. Nós vamos pegar algumas cenas da palavra do Senhor e falar sobre família. E a cena que nós vamos ver hoje, né, que nós vamos abordar é sobre a história de Ana. E como é Dia das Mães, né, quero apresentar para vocês a mãe que soube investir. Nós vamos ler o capítulo 1 todo, tá? Na projeção pode ter que esteja um pouquinho menor, mas eu peço para você acompanhar a leitura. É uma história bem conhecida, mas a palavra de Deus se renova todos os dias, né? Então, vamos ler. Então, 1 Samuel é o capítulo 1 todo, diz a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana ofereceu seu sacrifício, ele dava porções desses a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana se falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, ele pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia, ou estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade
Então ele disse: vai em paz. Que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passado devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo. E que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui do seu lado orando ao Senhor. Era para este menino que eu orava. Era por este menino que eu orava. E o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também me entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças, bendizemos o seu nome e pedimos: fala conosco através da tua palavra, através do ensinamento que o Senhor trouxe ao meu coração, que o teu Espírito nos inspire nessa hora e nos fortaleça, nos dê a iluminação, Senhor. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. A mãe que soube investir. E antes de pensar nisso tudo, e falar sobre Ana propriamente dito, eu queria pensar com você que investir é importante, porque ele aumenta, consideravelmente o nosso potencial de retorno, realização e reação diante de crises e dificuldades. Quem tem guardado consegue se virar melhor no momento de dificuldade e crise. Quem sempre anda na reserva, sem ter o que recorrer quando precisa, corre sérios riscos de ficar pelo caminho. E, convenhamos, tudo pode desmoronar. Gisele, você está falando de que tipo de investimento? Nesse momento, financeiro mesmo. E eu queria pensar com você em alguns dados, porque você vai ver que esse sentido de investimento ele vai se desdobrar por outras áreas da nossa vida. Segundo o FMI, as pessoas físicas e jurídicas do Brasil poupam menos do que alguns países considerados muito mais pobres que nós. Segundo os dados de 10 anos atrás, mais ou menos, enquanto aqui a poupança doméstica equivale a 18% do PIB nosso, brasileiro, no Senegal, no Haiti, países, vamos pensar, mais pobres que o Brasil, a proporção é de 23%. É bem maior. E aí eu queria pensar em dados atuais. 2023, por exemplo, os brasileiros que investem em produtos financeiros eram apenas 37% da população. Não é nem metade. E não é só financeiramente falando que a gente, como brasileiro, investe um pouco. Se a gente olhar para a nossa vida, se a gente fizer uma pesquisa, digita lá no Google quando chegar em casa, investimento brasileiro, a gente, em várias áreas, você vai ver e você vai ficar surpreso que a gente investe pouco em quase tudo. A gente investe pouco em saúde, em educação, em tecnologia, em inovação, em pesquisa científica, em carreira, e pode pensar aí no que você quiser. Pode procurar. E aí eu queria pensar com você, se a gente conversar com economistas, eles vão dizer pra gente que um bom investidor
sempre estuda em que, como, quanto e quanto tempo vai investir o seu dinheiro em alguma coisa. E o mesmo princípio eu queria pensar com você se aplica à vida. Pessoas sábias irão sempre se preocupar em como e no que investir as suas forças, a sua energia. Para quê? Para aumentar o potencial de retorno. Estou falando ainda de investimento, mas em outras áreas da vida. Se você pensar, não é só retorno, como assim, Gisele? Retorno de realização, retorno de reação diante das crises, diante das dificuldades da vida. E até porque vamos pensar que pessoas sábias e piedosas buscarão descobrir como viver para a glória de Deus, que é o que a gente tem trabalhado desde o início do ano. O texto que a gente leu aqui no início de ano vai mostrar para a gente uma mulher sábia e piedosa que soube investir, uma exímia investidora. E aí eu queria pensar com você, lendo com cuidado, nós descobrimos que ela fez alguns investimentos sábios e assertivos para que pudessem gerar frutos. E nesse Dia das Mães, então, pensando na nossa série aí, né, de cenas memoráveis, o meu desejo é examinar com vocês, vamos pensar aqui, o portfólio, a carteira, né, o conjunto de títulos aqui que Ana investiu, qual foi a caderneta de poupança que ela depositou a sua vida, a sua confiança, a sua fé, o seu tempo, a sua dedicação. E aí eu quero pensar não só como mãe, mas juntos como os pais e mães, homens, mulheres, maridos, esposas, enfim, como a gente pode também investir na nossa vida, para que sempre a gente possa ter retorno, vamos pensar assim, para que a gente possa realizar, para que a gente possa ter capacidade de reação diante das adversidades da vida. Porque o fato é que as adversidades, os dias difíceis, eles vêm, querendo a gente ou não, eles vêm. E Ana nos ensina e nos encoraja a fazer os mesmos investimentos com ela. E aí eu queria convidar você então a pensar um pouquinho sobre isso. A gente vai ver que a primeira coisa que Ana faz, ela investe na sua família. Mães investidoras investem na família. Esse primeiro capítulo de 1 Samuel, ele é riquíssimo em detalhes e ensinos. E para o nosso propósito aqui, a gente tem que observar que Ana escolheu investir na família, apesar de todas as situações contrárias, dentro e fora de casa. E essa é uma lição importantíssima para a nossa geração, para nós hoje, pensando na nossa realidade, né? O último censo aí do IBGE trouxe para a gente assim, uns dados intrigantes a respeito do brasileiro. A gente se casa cada vez mais tarde, né? A média aí para homens de 28 anos e mulheres de 26. Se você viu esses dias o jornal, e nós estamos também nos tornando mãe mais tarde, aos 40. 30, 35, 40. E tem outro detalhe também. O brasileiro se separa mais jovem. A média de os homens 42 anos e as mulheres com 39. Será que é a crise dos 40? Não sei. Os que casavam cedo agora se separam. E também temos a menor tempo de casar. A média é de 15 anos. Chutando bem alto. Tá? E diante dessa preocupante realidade da família, né? Vamos pensar o que Ana faz então para investir na família, que pode mostrar pra gente, né? E estimular a gente a fazer o mesmo. Primeira coisa, ela investe na família apesar das dificuldades. Ana era casada com um homem que tinha 2 mulheres. E não é preciso ser um especialista para concluir que essa é uma receita para o desastre. Né? Convenhamos. Independentemente dos argumentos culturais, tá? Naquela época podia, não sei o que, tinha... Tá, você pode apresentar um monte de argumento. Mas o fato é que o texto apresenta o nome de Ana em primeiro lugar da lista. Então, provavelmente, ela era a primeira esposa, certo? Quando o casal provavelmente percebeu que Ana não podia gerar filhos, ela então decide liberar, né, Eucana para contrair uma segunda união. E esse arranjo não era aprovado
você olhar lá em Gênesis 2, 24, mas a dureza do coração do homem levou o Senhor, então, a legislar nesses casos, a fim de garantir os direitos daquela que fosse menos favorecida. Você pode olhar alguns textos, né, porque a gente pensa, era liberado. Não era desejo do coração de Deus. A gente tem que olhar, né, para algumas coisas na Bíblia e entender que eram da cultura. O próprio Deus vai falar de coisas que Ele permite por causa da dureza do coração do ser humano. E Ele vai o quê? Legislar. Se você olhar, por exemplo, Deuteronômio, vai nos mostrar o quanto essas atitudes poligâmicas produziam dificuldades na família. E a partir disso, Deus cria leis para garantir o direito dos menos favorecidos. Por exemplo, Deuteronômio 21, de 15 a 17 diz: se um homem tiver 2 esposas e amar apenas uma delas, mas ambas lhe derem filhos, homens, e o filho mais velho for da esposa que ele não ama, quando dividir sua herança, o homem não poderá dar a porção maior ao filho da esposa amada, como se fosse o filho mais velho. Terá de reconhecer os direitos do filho mais velho da esposa não amada, dando-lhe porção dobrada. Ele é o primeiro filho do vigor do seu pai e os direitos dos filhos mais velhos lhe pertencem. Deus tinha que garantir que o menos favorecido ou menos amado não perdesse. E apesar dessa dificuldade, amor e atenção divididos, a gente vai ver que Ana jamais abandonou o seu casamento. Pelo contrário, nós encontramos ela lutando por ele. E uma lição importante para nós: as dificuldades da vida em família, principalmente do casamento, assustam as pessoas e as fazem evitá-la a qualquer custo. E, uma vez casados, diante das primeiras dificuldades, o que acontece? Muita gente pula fora, desiste. Ana, porém, mostra pra gente que a gente tem que investir na família apesar das dificuldades. E Jesus diz o mesmo. Mateus 19, de 3 a 9 vai falar, que alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qual motivo? E aí a gente sabe que Jesus vai falar e vai falar sobre a questão do adultério. E diante das dificuldades da vida em família e da realidade que a gente enfrenta, surgem perguntas angustiantes. Então, Deus, quer dizer que o Senhor quer me deixar viver infeliz para sempre? Quer dizer que eu tenho que aceitar tudo? Não é isso que a palavra diz, tá? O que a palavra diz é que a gente precisa realmente esquadrinhar a nossa vida, o nosso casamento, quem nós somos e avaliar como nós estamos investindo. O que para a gente é felicidade? Qual é o conceito de felicidade? O que a Bíblia diz sobre felicidade? Porque não quer dizer que eu não abandonei o barco, mas o outro vai abandonar. Então eu busco o Senhor, busco auxílio, busco participar da vida em comunidade. E se possível, eu vou investir na minha família apesar das dificuldades. E aqui não estou falando então de empurrar e eu tenho que aguentar tudo. Não é isso. Tem que buscar ao Senhor, buscar o direcionamento para a sua família. E aí olhe para você. Porque a gente sempre gosta de olhar para o outro. A gente olha para o cônjuge, a gente olha para o filho, mas eu como mãe, eu como esposo, o quanto eu estou investindo na minha família, apesar das dificuldades? O segundo investimento dela é o quê? Ela investiu na família apesar do desencorajamento. Porque olha só, em algum momento aqui do texto, deixa para a gente que Eucana fosse um mau sujeito. Muito pelo contrário. O texto, ele vai falar para ela que amava ela, e que cuidava dela, e ele não era melhor para ela do que 10 filhos. Então você imagina o jeito que esse homem cuidava dela. Então assim, deixa claro que provavelmente ele se casou com Penina com o consentimento de Ana. Ele provavelmente não fez isso sem o consentimento de Ana, assim como a gente sabe o que aconteceu com Abraão e Sara. Enfim, Abraão só contraiu, só foi lá ter um filho com Agar porque Sara, liberou. E aí eu queria pensar com você, o que acontece aqui? Só que quando nascem os filhos e filhas, Penina começa a provocar Ana. E você imagina o quanto isso provavelmente foi desencorajador para a vida de Ana. A outra, a demora, porque ela queria um
filho, esse filho não vinha. Imagina o seu coração, porque o texto fala que ela estava angustiada e amargurada. Seria mais fácil morrer, acabar com tudo. Mas apesar de tudo isso, ela continua investindo, apesar do desencorajamento. A gente tem outra coisa que a gente às vezes esquece. E às vezes não, a gente olha, aí o texto é bonito, a gente já sabe o que aconteceu. Mas eu queria pensar com você vivendo essa situação que Ana viveu, ou vivendo a situação que você possa estar vivendo, ou que você já viveu na sua família. Ela investe na família apesar do desespero. Porque tem hora que a gente olha para a família e a gente só consegue ficar desesperado. Porque é dificuldade, é desencorajamento, as coisas parecem que não avançam, as coisas não acontecem. Então você imagina a situação de Ana. Ela tenta assim, olhar para tudo aquilo e o que ela vê? Penina não muda, todo ano é a mesma coisa. Todo ano essa mulher jogando na cara dela que ela não tem filho. Deus não age. Todo ano eu estou aqui pedindo para Deus mandar para mim um filho. Deus não manda. Eucana parece que não toma providência nenhuma, porque ele só observa. Imagina o desespero dessa mulher. E talvez você já esteja e já sentiu esse desespero na pele. Ele não muda. Ela não muda. Pode ser o filho, o cônjuge, qualquer pessoa. Deus não faz nada. Eu oro e ele fica calado. O senhor não está me ouvindo? O senhor não está vendo? E talvez a gente olhe para a situação e fale, ela não toma providência, ele não toma providência. E aqui talvez você pense, que providência que o Cana poderia tomar? Ele poderia pegar a Penina e falar, para de fazer isso. No mínimo, né? Ou seja, ele não toma providência. E às vezes a gente olha para a nossa vida e olha para a nossa família, ninguém faz nada. E a gente começa a ficar desesperado. E é interessante que nessa narrativa Deus só age e só muda a situação quando Ana muda. Não sei se você prestou atenção nisso. Não é Eucana, não é Penina, é Ana. Quando ela toma providência, ela muda de atitude. Então, eu queria pensar com você, mulheres, mães, e também os homens, por que não? Para que vocês possam ser sábios e não esperar a mudança dos outros. Porque talvez essa mudança nunca virá. Ela precisa começar em nós, no nosso coração. Da gente investir na nossa família, apesar das dificuldades, apesar dos desencorajamentos, apesar do desespero. Ana investiu. E o texto mostra que ela se deu bem. Por quê? Porque ela investiu em coisas importantes. Eu queria pensar com você, porque talvez você fale, investiu, mas ela investiu o quê? Já que não é dinheiro nesse caso, ela investiu na fé. Como nós vimos, a família de Ana era importante para ela. Ela investia na família, mas havia algo que era mais importante para ela e que sustentava os seus esforços pela família, a sua fé. É interessante que quando ela sabiamente decidiu investir na sua fé, ela conseguiu perseverar investindo na família. Sem fé, a família de Ana teria ido para o buraco. Poderia ter acontecido tantas coisas. E quanta gente tentando investir na família, mas faz isso sem fé, sem investir na fé, sem investir no seu relacionamento com Deus. Investir apenas na família, sem investir na fé, não vai fazer a gente ir muito longe, porque uma hora a gente cansa. A gente cansa do outro que desencoraja, a gente cansa do outro que não faz nada, a gente cansa da gente reclamando. Tem hora que até a gente se sente insuportavelmente insuportável para nós mesmos. A gente vai ficando amargurado, a gente vai ficando chato. E aí sabe o que acontece? Se eu também investir na família sem fé, eu posso tornar a família um ídolo. E isso é o que acontece muitas vezes na nossa realidade brasileira. Porque o pessoal coloca a família tão em primeiro lugar que esquece de Deus. E aí sabe o que acontece? Uma hora essa família desmorona, a pessoa perde o chão. Porque
Porque o chão dela não é a fé, não é Deus, é a família. E a família é formada por pessoas, por seres humanos, que erram, que pecam, que pisam feio na bola. E aí eu queria pensar com você que o foco aqui é buscar a Deus, buscar o Senhor. A fé nas suas promessas nos permite prosseguir na esperança e no amor da família. Se eu não buscar o Senhor, não adianta. E aí, por isso que a gente cantou, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua família será abençoada. Mas não só no sentido, porque às vezes a gente pensa só de estar na igreja. Faz parte, mas não é só isso. Como anda a sua vida com Deus? Você e Deus. Lá no quartinho seu. Você e Ele. E eu queria pensar com você então, que não queira investir na família sem o investimento da fé. Sem investir em comunhão, sem investir em discipulado, sem investir em leitura bíblica, em comunhão do Senhor. Porque isso não vai dar muito lucro. Dá algum rendimento? Claro que dá. Não estou falando aqui, olha, então deixa a sua família, só vai na igreja, só busca Deus. Não, são coisas que andam conjuntas. Uma não anda sem a outra. É aquela ideia, né, da carrocinha com 2 pneus. Se um tiver furado, vai ser difícil andar com a carroça com o pneu furado. Ou só com um. Não tem como. Então, é importante a gente pensar, porque quanto marido, quanto a esposa são bons, são trabalhadores, são honestos, são dedicados, mas não investem na fé. Não investem no relacionamento com Deus. E vão continuando assim, mas negligenciam a fé e a comunhão. Não quer dizer que vai dar errado, mas existem grandes chances de dar errado. Quantos jovens, namorados, noivos, investem no melhor para o casamento, mas sem qualquer investimento profundo e significativo na fé? Não quer dizer que pode dar errado, mas tem grandes chances de dar errado. Quanta gente tentando resolver os problemas da família sem buscar Deus. Sem buscar. Não quer dizer que não vai resolver. Pode ser que resolva. E a gente espera que resolva. Mas existem grandes chances de não resolver. A gente está falando de investimento. Não tem investimento que tem alta taxa de rentabilidade, mas de grande risco, né? Se você já pesquisou. Então é assim. Você vai ter uma rentabilidade boa, mas o risco de você perder o investimento é muito grande. Quando eu busco ao Senhor e eu busco que Ele seja então a base da minha família, que Ele seja a base da minha vida, é um investimento certeiro e com uma taxa maior de dar certo, ou seja, menor risco. Já que a gente falou de investimento. E aí, vamos pensar, né? A fé nos leva a um relacionamento pessoal com Deus, que é o que a gente vê aqui Ana fazendo. Ela está lá orando. Você vê o texto fala que ela está orando agora com o quê? Com o coração. Ela está lá derramada na presença de Deus e falando tanto que ele acha que ela está bêbada. Minha senhora, para de beber. Ela, não, o senhor não está entendendo, eu estou buscando a Deus. E essa fé dela leva ela a uma relação prática diante de Deus. Senhor, porque pensa bem, até então, quantas vezes ela já tinha pedido esse filho para Deus? Mas agora ela, Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Ela faz algo prático, ela aplica isso. E aí a fé leva ela então a uma repaginada, vamos usar essa palavra aqui, no relacionamento dela. Porque lembra que até então ela ficava sem comer, estava lá triste, chateada, provavelmente todo ano era isso, né? Eu acho que todo mundo fala, vamos para Siló levar a oferta. Ana vai ficar sem comer, vai ficar fazendo o drama dela lá, a Penina vai ficar provocando ela, e o Cana falou assim, eu tô de saco cheio, se duvidar acho que eu não vou nem levar essa oferta lá, porque todo ano é essa história. Pensa, que maravilha, né? Que era... Quando que é gostoso estar com uma pessoa que não olha para ninguém, que não fala para ninguém, que não come e fica lá emburrada no canto dela. Essa era a Ana.
até então. E a gente não sabe quantos anos isso se repetiu. Ela muda, simplesmente, ela investe na fé, ela tem um encontro pessoal com esse Deus, ela conversa, ela se derrama, Senhor, ela faz algo prático, eu vou te dar esse filho, se o Senhor me der. Ela levanta, lava o rosto, come, ela muda o relacionamento com aqueles que estão à volta dela. Ela mudou. Ela não esperou Eucana mudar, ela não esperou Penina mudar, ela mudou. Ela se encontrou com esse Deus, ela tem uma reação, então assim, pessoal, ela tem uma reação prática diante de Deus, e a partir disso, ela muda esse relacionamento familiar. Sem perceber, mas ela muda. E aí eu queria pensar com você então que mães investidoras como Ana investem no futuro. Ela não sabia o que ia ser dali para frente, mas ela investiu. Ela investiu na família, na fé e no futuro. E aí gente sábia não vive apenas por aqui agora. Não pensa apenas no prazer momentâneo. Não tem filhos apenas para dizer que é pai ou mãe. Gente sábia pensa lá na frente, pensa no futuro. Não tem lugar melhor para o futuro do que nas mãos do Senhor. E Ana nos ensina que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, a vida, a família, o coração, os filhos, enfim, tudo que a gente tem de mais valioso, o futuro é garantido. Samuel foi o maior de todos os juízes, se a gente pode pensar. Depois vale a pena você ler a história de Samuel se você não conhece. Ela confiou esse filho ao Senhor e esse filho fez grandes coisas. Claro que ele teve o encontro dele pessoal com Deus, e ele ouvia Deus e ele buscava Deus. Mas por referência da sua mãe, todo ano ela ia lá. E eu queria pensar com você que uma criança naquela época, assim, desmamada, a criança podia mamar até 5, 6, às vezes 7 anos, tá? Porque às vezes a gente pensa na criancinha pequena na nossa realidade. Então a gente não sabe quanto tempo Samuel ficou com a mãe lá sendo desmamado. Porque criança é assim, quanto mais se dá de mamar, mais ela quer. Tem criança aí que mama ainda hoje, aí até 5, 6 anos. Então, a gente não sabe quanto tempo ele teve ali de referência com essa mãe. Quanto tempo ele conviveu, que ele conheceu. Ela foi a base. E eu queria pensar com você que essa cena de hoje, então, é uma cena memorável, que nos coloca dentro da casa de Ana, de Eucana, pais de Samuel. E eu queria pensar com você que não há melhor investimento nessa vida do que a fé, a família, de buscar o Senhor e de continuar investindo na sua família. Então, invista na sua família, apesar das dificuldades, dos desencorajamentos e dos desesperos. Repense, invista, reveja as suas prioridades, invista na sua fé. A sua fé precisa te levar a Deus em Cristo, porque Cristo mostra para nós, Deus mostra para nós realmente todo o que é ser pai e mãe, porque a gente costuma, a gente trata Deus como pai, mas a melhor referência também de mãe. A Bíblia fala como a mãe que guarda a galinha que guarda os pintinhos debaixo das asas, assim é Deus conosco. Ele não nos deixou vivermos sem Ele eternamente. Ele providenciou o Filho, providenciou um plano de salvação para que a gente se rendesse diante dEle e realmente pudéssemos ter essa conexão, reatar o nosso relacionamento com Ele. Então invista na sua fé. Cristo já fez o que tinha que fazer para você estar na presença do Senhor. E se você conhece alguma família que está em dificuldade, se tem algum conselho que você possa dar, seja, busque ao Senhor. Busque ao Senhor, se encontre com o Senhor, reveja a sua vida, a sua situação, a sua família, tudo que você está fazendo, fez no Senhor. Busque no Senhor e assim invista no seu futuro. A melhor forma de investir, pensando no futuro, é entregar tudo nas mãos do Senhor. É viver para a glória dEle. É se arrepender e crer que o Senhor tudo pode fazer. É voltar para casa com Jesus no coração e lute por aqueles que você ama.
Lute por aqueles que você crê que Deus te deu. Lute pela sua família. Busque no Senhor. E eu queria deixar uma frase para encerrar essa mensagem do Rick Warren, que ele diz a seguinte: a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais você demonstra a importância e o valor que ela tem para você. Se você quiser conhecer as prioridades de uma pessoa, observe a forma como ela utiliza o tempo. Como você tem dedicado, qual o tempo que você tem investido na sua família. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E nós vamos cantar uma canção que fala sobre entrega nessa hora. E que você possa entregar nesse momento o seu coração ao Senhor. Para que você realmente possa investir o seu tempo, a sua vida nesse relacionamento. Para que ele realmente reverbere em outros desdobramentos da sua vida, na sua família, no seu trabalho, em todos os momentos. E também aqueles irmãos que vieram preparados com dízimos e ofertas possam entregar ao Senhor para a manutenção dessa obra. Convido você a ficar em pé. Vamos cantar, vamos louvar e depois nós vamos orar pela sua vida. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
toma o nosso coração. Nós queremos investir, Senhor, o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia, ó Deus, o nosso dinheiro em Ti, Senhor. Queremos ter um relacionamento vivo e real com o Senhor. Obrigada, Pai, porque na cruz do Calvário o Senhor derramou o seu sangue para que isso fosse possível, para que nós pudéssemos, ó Deus, chegar à Tua presença, Senhor, e colocar a nossa vida, o nosso coração. Por isso, nessa hora, Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa família, Senhor, a nossa casa, ó Pai. Ó Deus, colocamos diante de Ti as nossas dificuldades, os nossos desencorajamentos, ó Deus, os nossos desesperos, ó Pai. Muitas vezes nós nos encontramos como Ana, Senhor, amargurados, angustiados, ó Deus, porque as coisas em casa não mudam. Pai, vem com o Teu Santo Espírito mostrar, Senhor, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos mudar, antes de mudarmos e queremos transformar os outros, Senhor. Dá-nos a paz que excede todo entendimento, para que possamos sermos sábios e piedosos, ó Pai, em resolver as situações da nossa casa, ó Deus, que nós não sabemos o que fazer ou como fazer, Senhor. Sopra, Senhor, no nosso coração. Vem sobre nós, ó Pai, nos dê a direção, que a gente possa realmente, Senhor, investir na nossa família, investir na nossa fé, investir num futuro seguro, porque uma vez que estamos contigo, Senhor, o Senhor é fiel e justo para nos abençoar e nos dar a direção, Pai. Deus de amor e Deus de bondade, toma-nos, ó Deus. O Senhor que é fonte de toda a vida, ouve a nossa oração, Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor. Agradecemos, Senhor, pelas mães dessa manhã, Senhor, da nossa comunidade. Obrigada, Senhor, que o Senhor continue conservando elas em graça, em sabedoria. Que elas continuem, Senhor, dedicando, Senhor, o seu tempo, a sua vida aos seus filhos e filhas, ó Deus. Que elas possam, Senhor, realmente ser a segurança, ser o amparo, ser a paz, ó Deus, serem provedoras dos seus lares, ó Pai. Continua sustentando e fortalecendo, Senhor. Nós agradecemos pela vida de cada uma que aqui está, Senhor, pelas dádivas concedidas. Agradecemos, ó Deus, pela amizade. Agradecemos, ó Deus, pelo Teu consolo, pela Tua força, ó Deus. Pedimos nessa hora, Pai, pela Maria José, pelo Walter Luiz, pela Valerinha. Fortalece, continua consolando, ó Deus, o coração deles nessa hora. Cuida da saúde daquela família, cuida da saúde do Roberto, Senhor, também, da Miriam. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo eles no Senhor. Agradecemos, ó Deus, por essa comunidade. Pedimos, ó Deus, por aqueles que hoje não puderam vir, que foram encontrar suas mães, seus familiares, que o Senhor continue sustentando e fortalecendo a todos nós. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigada porque o Senhor tem sido bondoso com essa comunidade de fé. Te damos graças, ó Deus, por tudo aquilo que nós fazemos e rogamos, ó Deus, que o Senhor seja conosco. Amém. Seja com aqueles que sofrem, seja com as pessoas enfermas, deprimidas, sozinhas, ó Deus. Dá-lhes esperança, Pai. Nós oramos por todas as famílias nesse mês da família e pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê disposição, que o Senhor dê bom ânimo e que nós possamos ser bons investidores, ó Pai, para a honra e glória do Seu nome. Seja com a nossa igreja. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Confiantes, ó Deus, que o Senhor ouve a nossa oração. Nós oramos a Ti, agradecidos a oração que o Seu Filho Jesus nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãos, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Deus, Pai, Mãe, seja contigo, te fortalecendo, que as consolações do Espírito Santo sejam sobre ti e que o amor generoso de Cristo Jesus
esteja contigo e a sua família, hoje e sempre.